Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem 28. Título: Professores diferentes. Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento. Problemas na palavra e na ação. Problemas no lar e no trabalho. Problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam, incessantemente adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou outras circunstâncias é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade o valor, o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga à sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lê sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito e, solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, à qual igualmente te submeterás um dia,
na conquista da própria sublimação, o único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos, que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que vão nos assistir posteriormente, não? Esse vídeo sobre nosso estudo ainda online, nosso estudo ainda através de vídeo, que começou desde a pandemia, né? A gente mantém até hoje para atender aquelas pessoas que, por hora, momentaneamente, não têm ainda condições de ir ao centro, né? Ir no centro, frequentar uma reunião presencial. Então nós fazemos esse vídeo, né, para atender, né, a essas pessoas. Então, caros irmãos, muita paz e bem, e vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nas perguntas do escopo da 599 até a pergunta 603. Vamos lá. Elas se referem à parte segunda do capítulo 11 dos Três Reinos. E está falando agora, esse escopo de perguntas, sobre o desencarne, encarne, né? No que diz respeito aos animais, aos nossos queridos pets. Vamos ver o que diz a pergunta 500, o que Kardec pergunta na pergunta 599. Desculpa o pleonasmo, né? Pergunta na pergunta. Vamos lá. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Responde os espíritos: não, pois lhe falta livre-arbítrio. Porque o animal ele não é um espírito em si, ele é um princípio espiritual, não? Ainda carece do livre-arbítrio, onde o instinto, né, esse fator do corpo ainda exerce muita influência, né, uma influência significativa. O poder de escolha do animal não está, né, digamos, consolidado, né? Ele não tem esse poder, lhe falta isso que nós temos. É justamente por isso que nós somos espíritos, não somos mais um princípio espiritual, né? Nós somos uma parte inteligente da matéria e que temos opção de fazer escolhas. Outro pronástico, que podemos fazer escolhas, né? Segundo a lei da liberdade. Já o animal não, tá? O animal ele age muito mais pelo instinto. Pergunta 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Ou seja, o animal passa pelo espaço na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, né, entre uma encarnação e outra, ele fica um tempo aprendendo, um tempo desenvolvendo, um tempo se recuperando, um tempo se preparando para uma nova encarnação? Vamos ver o que responde os espíritos. Fica numa espécie de erraticidade. Veja bem, fica numa espécie, algo parecido, não? Pois que não mais se acha unido ao corpo. Ele está mais unido ao corpo, não? Ele diz que é parecida à erraticidade. Mas não é um espírito errante, tá? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então, o espírito errante ele tem o livre-arbítrio, ele tem um poder de decisão, ele tem a consciência do que ele vai ser julgado. Aliás, ele se julga. Ele tem a plena consciência do que ele fez de certo, do que ele fez de errado. Ele é exposto a isso. Ele se arrepende. Ele busca formas de reparar o que ele fez. Tudo isso só é possível com uma condição de espírito consolidado. Espírito, né? Aquele espírito com E maiúsculo. Como Kardec fala lá na pergunta 76, quando faz a distinção entre o princípio espiritual, que é da Trindade Universal, e o espírito, a particularização desse, ou seja, a individualização desse princípio espiritual, que no animal não está perfeita, né? Seguindo.
De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Não? Eu falei, a consciência de si mesmo. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então tem um espírito que faz essa atividade no caso do princípio espiritual, né? Quando o princípio espiritual estava no animal, né? No corpo animal, é desprendido, né? Ou seja, é emancipado. Não? É como se fosse um tutor que fosse, né, providenciar uma nova, digamos, reencarnação para esse princípio espiritual se desenvolver, não? Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, é classificada pelos espíritos a quem incumbe, né, essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Ou seja, ele volta a um corpo animal quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Não tem relação, não tem esse período na erraticidade. O espírito, digamos, o tutor dele espiritual, providencia logo outro corpo, aquele princípio espiritual continuar a se desenvolver. Né? Questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Responde os espíritos. Sim, claro. Tudo no mundo, tudo na natureza progride, tudo na natureza evolui. Né? Isso é da lei natural. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Ou seja, no mundo onde a gente é mais adiantado que o nosso, aqueles princípios espirituais, aqueles animais que estão lá, também são mais adiantados. Né? Como a gente estava no mundo primitivo, tinha animais que eram menos adiantados do que o que nós temos agora no mundo de provas e expiações. Dispondo de meios mais amplos de comunicação, ou seja, tem um fator melhor de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Tá? Então, eles servem, né, ao homem. Ou seja, o homem é que conduz, como a gente faz aqui, é que tutoria, inclusive, encarnados animais. Né? Aí Kardec coloca uma nota aqui. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginamos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sobre a direção de um homem. Tá? Que não fariam, ou seja, ele poderia, sob a direção de um homem, produzir outras coisas. Né? O cavalo, o elefante, né? Às vezes até pela nossa perfeição, até a fazer coisas cruéis. Né? Então, é o homem que dirige, é o homem que, digamos, o tutor, né? Esse espírito encarnado também, evolução aqui no nosso caso, que vai dirigir as ações desse animal. Né? Pergunta 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Vou repetir, eu gaguejei aqui. Os animais progridem como o homem por ato próprio, né? Ou seja, por ato da própria vontade. Se não tem livre-arbítrio, ele não vai ter vontade. Isso que o espírito deve dizer, né? Ou pela força das coisas. O que diz os espíritos? Pela força das coisas, né? Não é pela vontade que falta o livre-arbítrio. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Por que não estão sujeitos à expiação? Porque eles não fizeram escolhas. Tudo é ligado à questão do instinto. Para sobreviver, para se manter o corpo na integridade, né? Basicamente é isso, a manutenção do corpo, tá? E atender instintos de reprodução, né? da espécie. Só isso. Então, por isso eles não têm ideia do... Como é que eu posso dizer assim? Eles não fazem escolhas entre o bem e o mal. Tá? Eles não têm isso. Tá? Por isso que ele está falando aqui. Que eles não estão sujeitos à expiação, que eles não têm algo a reparar, ou seja, reparar escolhas erradas em relação à lei de Deus, que eles não têm possibilidade de fazer escolhas. Ok? Tá? Quem pode fazer por ele, como eu falei no anterior, é um homem, que o tutoria aqui no plano encarnado e pode fazer coisas cruéis, né? O animal fazia coisas cruéis, mas
A responsabilidade é do homem, porque é o homem que leva o animal àquilo, né? E a nossa última pergunta de hoje, a 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. É toda a questão, né? Falta aquela visão, falta o desenvolvimento espiritual, como diz lá na questão, na questão 100 até 112, por aí, do Livro dos Espíritos, não? A evolução do espírito na escala espírita é ligada ao desenvolvimento moral e ao desenvolvimento intelectual, né? Então está explicado aí, tá? Eles não têm a parte intelectual e muito menos com o princípio espiritual, ainda bem, né? Não tem consciência, como é que vai ter o desenvolvimento moral? Mas eles estão no caminho, né? Estão, mas diz assim, ainda que mínimas coisas, né? Mas o animal está no caminho, se desenvolvendo. É como disse Francisco de Assis, aquela pedrinha, né? Aquela plantinha, o animal, um dia vai ser um espírito, né? Como nós. E também vai ser um espírito puro, como nós vamos ser, né? Tá? Por isso Francisco de Assis, o nosso mentor, falava a pedra, a planta, os animais chamavam todos de irmãozinhos, né? Porque ele sabia que ali tem um princípio espiritual que um dia vai desenvolver e vai ser tão espírito desenvolvido, espírito elevado quanto nós, né? Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, por nesse nosso encontro. Muita paz e bem. Até a próxima.